Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Beleza do Gita, versos 30 a 33. Nós vamos ter a oportunidade, né, de ter umas conversas muito bacanas nesta aula de hoje, né, sobre um tema que eu gosto muito e que não todos apreciam esse tema, mas como o nosso propósito aqui é estar sempre em contato com a realidade, seja ela, né, a realidade absoluta, ou seja ela as leis e princípios, né, e os fatos desta ordem aparente, né, o, o Vyavahārika, né? O Vyavahārika é este mundo, né, no qual nós vivemos, que nós precisamos fazer uma leitura o tanto quanto precisa quanto possível, de modo que nós não cometamos muitos erros, né, erros de interpretação e de respostas, né, aos estímulos do campo, né? Então, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre coisas inerentes a essa ordem aparente, o Vyavahārika, que nós precisamos compreender, abraçar, aceitar e apreciar, né? E, naturalmente, nós estamos falando da morte, né? Da destruição de tudo aquilo que é construído e mantido por um período de tempo. Então, a gente vai ter a possibilidade de mergulhar muito profundamente em tudo isso nesta aula de hoje. Então, abrindo o contexto aqui, a forma cósmica do Senhor foi permitida, né? Foi propiciada por Lord Krishna Arjuna, simbolizado pelo olho divino, o olho da visão védica, vedântica, o olho da sabedoria, né? O terceiro olho. Existem diversos simbolismos ou palavras, né, que se referem a esta capacidade de ver o Senhor, né? Capacidade cognitiva de compreender o Senhor, né? O Criador. E nós vimos que a Arjuna inicialmente expressa uma admiração enorme, né? As pessoas, os Karma Yogis, eles gradualmente, mas certamente desenvolvem uma sensibilidade cognitiva, emocional, que permite a eles admirar profundamente esta criação, né? Então, é muito lindamente, né, inteligentemente, né, maravilhosamente desenhada, de tal modo que o intelecto humano, quando vê isso, né, ele fala assim, uau, né? O que é isso, minha gente, né? Quem é que produziu, quem é que projetou esta ordem aparente, né? Então, a primeira reação de Arjuna, como quase todo Karma Yoga, é de admiração. Aí a segunda infelizmente, é uma reação de terror e medo, quando nós compreendemos que a criação envolve todos os pares opostos, né? Não os extremos desses pares que parecem ser atraentes e favoráveis, né, aos nossos gostos e desgostos, mas todos os pares opostos, o que compassa a destruição, a morte, né? Não somente a criação, mas a destruição de tudo. Então, a primeira reação é a reação de admiração, a segunda é de terror, medo, e a terceira
Eu não sei se Swamiji vai abordar nesta passagem, mas nós sabemos, né? A terceira é uma reação de apreciação, né, daquilo que existe além de todos os pares opostos, né? Você aprecia essa ordem inteligente que é sustentada por todos os pares opostos, cujo tempo, né, Kalana, o tempo está embutido intrinsecamente nesta projeção. Tudo que existe aqui existe num processo de crescimento e declínio até que sejam destruídos. Tudo que aparece dentro do âmbito de Mitya, misteriosamente, mas, né, felizmente é assim, né? Imagina se tudo aparecesse aqui, tudo permanecesse permanentemente, sem modificação, eternamente. A gente não faria espaço para outras almas individuais encarnarem aqui, né, e terem a mesma oportunidade, né, oportunidade de quê? De processar vasanas, processar punya papa, né, etc, etc. Então, tudo que surge neste universo aparente tem o tempo embutido nela, né? Essa Vyavahárika, o tempo aqui, ele é representado como o princípio destruidor, né? O Shiva, o Kala, o tempo, aquilo que consome tudo, né? Então, tudo que surge em Mitya, ele surge dentro do âmbito deste princípio que devora tudo, que é o tempo. E a gente pode observar toda construção, sejam elas sencientes ou inertes, elas passam por esse processo de declínio e destruição, né? Tudo, 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 né? E é bom que seja assim. Nada permanece eternamente, exceto, né, aquilo que é o substrato, a natureza de todos os objetos que sustentam, né, a polaridade, os pares opostos, né, do universo, entre eles o bem e o mal, o Dharma e a Dharma, e o nascimento e a morte, o início e o fim. São todos os pares opostos. Existe um princípio que sustenta tudo isso. Então, o ponto aqui no início deste parágrafo é reconhecer que o tempo e o espaço são partes integrantes da criação. Como nós vimos algumas vezes, né, eu me permiti elaborar um pouco sobre o que seja o tempo, né? O tempo não somente ele existe da perspectiva do jiva humano, que ele experimenta a temporalidade através do contato com os objetos do campo. Tem contatos que passam rapidamente porque eu estou amando, outros contatos passam aparentemente muito lentamente porque eles são terríveis, né? Então, do ponto de vista do Jiva Atma, a projeção dos objetos ocorrendo dentro do espaço produz uma sensação de temporalidade, duração de experiência, intervalo entre uma experiência e outra, etc, etc. Mas este tempo existe como um princípio todo pervasivo que faz de modo que tudo que existe aqui esteja num processo constante de quê? Modificação. Tudo está modificando. No início, a modificação parece ser bacana, porque existe o nascimento das coisas, né? E o crescimento das coisas. Então, quando as coisas nascem e começam a se desenvolver, a gente tem uma sensação bacana, né? Uau, olha só, as coisas nascem e se desenvolvem, crescem, mas depois de um determinado desenvolvimento, elas começam a declinar, tá? Em rumo a quê? Em rumo a Kala, aquele princípio temporal que, no final das contas, devora tudo, né? Então, nós temos o tempo que é embutido também nesta criação. Ninguém sabe como Maheshwara, né, fazem isso, mas eles produzem esses namarupas e os namarupas estão em constante modificação. E qual é a modificação mais fundamental do ponto de vista do jiva humano? Hum? Qual seria, Marinéia? Você que gosta de falar.
Alguém pode nos dizer? O mais aterrorizante, professor, seria a morte. Então, a morte é uma mudança, e é a mudança que mais, né, terroriza todos nós. Tudo aqui está sempre mudando. A gente vai aceitando as rugas, o cabelo que cai, que ficam grisalhos, né, as dores aqui, dores ali, a velhice, a feiura, né, porque eu nunca vi um velho bonito, né, enquanto que os jovens estão sempre bonitos, né? A minha sogra italiana, que deixou o corpo alguns anos atrás, ela costumava dizer assim: ah, mas na juventude todos são bonitos. Até aqueles que não são bonitos ficam bonitos na juventude. E é um fato. Mas na velhice todos ficam feios, né? Então você tem este princípio embutido na criação que faz de modo que tudo esteja num constante fluxo de mudança, 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 e a gente vai se adequando, aceitando a velhice, as dores e isso e aquilo. Aí depois a gente chega, né, naquele limite no qual nós precisamos aceitar a mudança mais radical que existe, que é a destruição do corpo físico, né? Esse é um tema muito profundo, eu quero mergulhar um pouco mais profundamente nele com vocês, para que a gente possa desenvolver a capacidade de aceitar o inevitável, tá? Que é uma lei de Ishvara embutido na criação, senão nós vamos acabar, muitos de vocês vão acabar querendo virar cyborg, na fantasia de que a fusão com a inteligência artificial e de robótica possa produzir a imortalidade, o que não é o caso, né? Produz sim a destruição da alma individual, mas esta mudança mais radical, o corpo físico, né, ele deteriorou a um grau tal que ele precisa ir embora, né? E o Krishna vai falar sobre isso muito profundamente, de modo muito provocante, e o Swami Paramartananda também, para que a gente possa desenvolver a capacidade de aceitar o tempo e a mortalidade como uma das leis mais fundamentais de Maheshwara, que é tudo que é criado é destruído em seu devido tempo. Tá? Uma vez a gente tenha feito paz, esteja em paz com esse princípio, aí a gente está num bom nível de vairagya, né? De não apego, nenhuma expectativa infundada, infantil. Eu comentei com vocês semana passada da minha tia, né, de 80 e tantos anos, que perdeu o marido 2 anos atrás, com 84 ou 5, e até hoje ela está desesperada e simplesmente indignada com a morte. E ela passou a vida adulta dela, pelo menos os últimos 30, 40 anos, na igreja, estudando até um pouco de teologia, isso e aquilo. Ela me disse: "Ó, eu pensei que eu tivesse uma crença e uma fé grande em Deus, mas eu descobri que eu não tenho, não, porque eu não consigo aceitar a morte." Hum? Então, muito incrível, né? Muito incrível. Então, a gente não quer se encontrar naquela situação, no último momento, para descobrir que eu não desenvolvi a maturidade suficiente para aceitar as leis de Deus. Aceitar as leis de Deus é fundamental. A gente pode ir medindo o modo qual, tanto quanto nós tenhamos aceitado as leis de Deus, que implica aquilo que se modifica de momento a momento, as nossas circunstâncias de vida que constantemente se modificam, né? Então, a gente vai medindo isso ao longo dos anos, na medida que a gente observa as nossas reações a essas mudanças, né? Quando as mudanças não são de meu gosto, eu dou chilique, isso e aquilo, né? Então, a gente vai observando o quanto maduro, né? Maduro, né? Amadurecido nós estejamos ou não, o quanto nós estejamos com vairagya, né? Com aquela despaixão, né? Com aquela aceitação positiva daquilo que não pode ser modificado ou não, né? Porque, no final das contas, sem vairagya, a discriminação se torna quase impossível, como nós sabemos. Se nós não tivermos essa força, essa resistência, essa equanimidade para receber todos os pares opostos, a gente vai ficar sempre perturbado com as situações que representam as adversidades dentro do campo dos pares opostos.
né? Se eu não tiver essa equanimidade, este equilíbrio mental, psicológico, emocional, como o Swami Paramarthananda diz, né? Então, esta é a oportunidade que nós temos hoje nessa aula. E o espaço, o tempo existe embutido na criação, ninguém sabe exatamente como Ishvara coloca que a gente constrói. É inteligentíssimo a criação, é inteligentíssimo o modo qual é sustentado tudo isso através de todas as leis do universo, e é inteligentíssimo a inteligência que recicla, destrói. Eu tenho usado esse termo recicla para não chocar muitas pessoas. Em vez de dizer destrói, mata, devora, a gente recicla tudo, né? Então, tudo isso é feito de maneira divinamente inteligente, tudo isso é a glória do Senhor, né? Mas a dificuldade de Arjuna e de a grande maioria dos seres humanos é aceitar o terceiro princípio da criação, representado por Shiva e aqui representado por Kala, o princípio que destrói tudo aquilo que foi criado. A gente vê tudo isso na experiência do sono, né? No sono profundo, o tempo e o espaço desaparecem, nós não experimentamos nenhuma modificação, nenhuma mudança, né? Desculpem aí. Nós não experimentamos nenhuma mudança. Aí, no momento que aparece a dualidade, seja ela do sonho como do estado desperto, né? Aí, o que que a gente experimenta? A gente experimenta temporalidade, porque a gente observa, né, que tudo está se modificando, inclusive eu, porque eu acordei hoje um dia mais envelhecido, né? Teve um período na minha vida, uns 20 anos atrás, que eu me dei conta que cada dia que passava era cada dia menos, né? Então, eu estava naquele período da minha vida ainda tão apegado com a experiência da vida, né? Querer viver, nossa, paixão pela vida, etc., que eu dizia, putz, acordei um dia hoje, um dia a menos, ontem já passou um dia a menos e um dia a mais de envelhecimento, né? Então, a perspectiva do Aniane é essa, né? Eu acordo de manhã, aí depois de uma pausa de sono profundo, no qual o tempo não tinha aparentemente, né, impacto sobre mim, embora tenha impacto sobre você, tanto é que as pessoas em coma induzidos, elas ainda assim envelhecem e morrem, né? Mas a perspectiva do Jiva é de que eu estou envelhecendo a cada dia. O tempo ele está lá destruindo, consumindo, devorando, né? É o aspecto temporal da criação, que é parte integrante das leis de Deus. E quando Arjuna teve essa visão, Visvarupa, do Criador, ele teve completa. Ele viu o princípio criador, o princípio sustentador e o princípio devorador. Quando ele viu o princípio devorador, ele ficou terrorizado, né? Aterrorizado, impactado, muito medo, né? Esse princípio simbolizado pela boca do Senhor, que foi ilustrado de modo, né, muito dramático por Krishna nessa passagem, né, dizendo que as cabeças, as pernas estavam se quebrando e sendo consumidas, né, um fogo devorador que vem do estômago de Brahma, ele começa a consumir, a queimar tudo, né? Então, toda aquela descrição dramática serve um determinado propósito, né, de chocar realmente a mente humana até que ela possa desenvolver a capacidade de aceitar a glória de Deus. A glória de Deus, sim, a destruição de tudo é também a glória de Deus. Este é a mensagem mais importante deste capítulo 11. A morte, a destruição também é a inteligência suprema de Deus, a glória de Deus. Poder criativo, poder destrutivo, o poder sustentador, né? Tudo isso é a glória. Swami diz que Arjuna, se ele só tivesse visto aquela visão
Mas ele falou para Krishna, eu quero ver ter uma visão de você completa. E Krishna falou, você tem certeza? Você não prefere que eu apresente somente a visão de mim como Criador? Não, não, eu quero ver você na sua totalidade, né? Tem certeza, Juna? Sim, tem certeza. Aí, quando ele se mostrou na totalidade, a Juna não estava tão preparado quanto ele imaginava, né? Então, ele apreciou o poder criativo, mas ficou aterrorizado com o poder destrutivo, né? Então, aqui o Swami fala, se a Juna tivesse visto o aspecto somente criativo, ele não teria nenhum problema. Ele teria visto só a explosão populacional, né? Pá, 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 pá. Shwara criando, criando, criando. E apesar de Shwara estar correndo atrás para destruir os indivíduos, né? Ainda assim, ele está criando, criando, criando. Ainda assim, existe essa explosão demográfica no planeta, né? Que existem mais pessoas do que os recursos naturais do planeta são capazes de sustentar, né? Então ele falou, né? Se ele tivesse visto só um aspecto, tudo bem, mas ele quis ver tudo. E ele diz a Índia está contribuindo para criar esse estresse para Ishwara, né? Porque o povo chinês foi mais contido, mas na Índia é uma explosão demográfica enorme. Na África, um pouco menos, né? Então, muita esterilização ocorreu nos últimos 10, 20, 30 anos para conter um pouco isso, né? Então, a Índia está contribuindo para dar muito trabalho para a Ishwara com esta explosão demográfica. O Swami tira onda aqui brincando disso, né? Se tivesse visto só o Mangala Karma, o aspecto auspicioso, né? Ele veria o nascimento de todos, etc, etc. Tudo isso é considerado auspicioso, né? Estava no campo, mas ocorre que a Júnior estava no lugar errado. Ele estava, né, realmente no campo de batalha que determinava uma batalha, né, épica entre o bem e o mal, entre Dharma e Adharma, né? Então ali era um campo, né, no qual o aspecto destruidor de Ishvara era predominante, sem dúvida alguma. Você já viu um exército entrar numa batalha sem muitas perdas, né? São muitas mortes, né? Então, todas as guerras, elas envolvem muitas mortes. Quase todas as guerras, elas não são guerras genuinamente para proteger a lei, a ordem e o Dharma. Infelizmente, as guerras de hoje não vale a pena serem lutadas, mas existe uma guerra que é a guerra para a preservação do Dharma, que essa sim vale a pena ser enganjada, né? Então, a Juna estava numa guerra, uma guerra válida, necessária, que ele tentou evitar, mas ainda assim estava ali. E nessa guerra, qual seria o princípio do senhor mais operativo? O princípio destruidor, devorador. Né? Ele estava numa situação como general do exército que ele vai experimentar o Deus, né, o poder do Criador, essa inteligência suprema, divina, como Shiva, o destruidor, o devorador de todos os Namarupas, né? Ok. Se eu obtive a totalidade da visão, visto que ambos são aspectos da inteligência do Senhor, eu nunca poderia aceitar ou rejeitar um ou outro. Se a Júnia tivesse a maturidade para abraçar a totalidade da visão, ele teria visto Vishvarupa, né, em sua forma integrada, né, o nascimento e a morte de mãos dadas. Então, ele teria visto tudo como auspicioso. Se ele tivesse obtido essa totalidade de visão, ele veria tudo como divino, né? Até a destruição de tudo.
A morte também é um princípio divino, também é um evento auspicioso, também é parte desta inteligência suprema. Esta é a mensagem central deste capítulo. Você está curtindo, Mariné? Hum? Beleza. Então, a união, o início, a união é Bhagavan, em sua natureza auspiciosa, na sua inteligência suprema, divina, né? É a natureza de Ishvara que traz a união, e é a natureza de Ishvara que traz a partida, a separação. Então, a associação é auspicioso, dissociação tem que ser visto também como auspicioso. Dissociação de quê e de quem? Da alma individual em relação ao corpo físico, né? Então, nós nos associamos a um determinado corpo físico que foi crescendo, desenvolvendo, envelhecendo, e na morte, seja na morte, né, de um corpo físico ainda jovem no campo de batalha, ou de um corpo já velho, né, e cansado, essa morte também é parte do aspecto divino de Ishvara. É um evento que precisa ser visto como auspicioso. Portanto, a união, a separação, tudo isso é parte. A decadência também é parte. A saúde e a doença são partes. Tudo isso é divino. Se eu conseguir aceitar tudo como divino, tudo como auspicioso, esta visão de Deus em sua totalidade não irá me assustar. Então, nós temos essa escolha. Ou a gente se aceita tudo como divino, tudo como auspicioso, tudo como parte desta inteligência suprema, né? Ou a gente precisa rejeitar tudo. O rejeitar tudo, né, precisa ser compreendido de modo correto. Você precisa aceitar tudo como divino, caso contrário, a tendência é você rejeitar tudo como inauspicioso. Como é que as pessoas rejeitam? Elas permanecem tão chocadas com as dificuldades e as adversidades do mundo que elas suspendem a crença em Deus, no Criador. Porque o Deus, na minha mente infantil, era um Deus que criava e sustentava tudo, né, com grande amor e compaixão. E agora que eu comecei a compreender que o Deus também é o devorador de tudo, né? Aí eu começo a questionar, né? Será que eu acredito realmente em Deus? É o que está acontecendo com a minha tia de 80 e tantos anos, né? Está questionando a sua crença em Deus, porque ela tinha uma visão, uma perspectiva, né? Uma projeção de Deus infantil, né? Como nós sabemos, esse processo espiritual, ele depende de uma associação constante com o conceito Saguna Deus, que nos conduz a um conhecimento da natureza de Nirguna Deus. Então, se a gente perder a fé, a confiança neste Saguna Deus, né, a gente não consegue chegar à compreensão de Nirguna Deus como a minha própria natureza. Portanto, aceite tudo como divino, como auspicioso, ou você vai acabar se tornando um ateu. Aprenda a compreender que a morte é auspiciosa, é divina. O nascimento também é um princípio, né, divino. Na verdade, esta é a abordagem do Vedanta. O nascimento é divino e a morte também é divina. Por isso que existem celebrações na Índia toda vez que um corpo é destruído, é devorado pelo Senhor, né? Quando eu estava associado ao meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, né? Toda vez que morria um devoto ali no ashram, a gente fazia festa. Aí, quando morreu o guru deixou o corpo também, aí a festa foi uma semana de carnaval, né? Por quê? Porque ele tinha passado,
né, este conceito para a gente. Não que as pessoas estivessem realmente preparadas, estivessem realmente internalizado, assimilado, né, inteligentemente esse conceito, não. Mas ele, pelo menos, tentou passar para a gente que o nascimento e a morte eram os dois lados da mesma moeda, que a gente precisava celebrar ambos. Ele dizia: celebre o nascimento, celebre a vida, né, que foi interpretado de modo um pouco diferente pela maioria de nós, e celebre a morte, né? A gente não entendia bem por que celebrar a morte, mas ele era o chefe, ele dizia, a gente acatava e aceitava, né? A gente não disputava, né, as colocações do guru. Então, Swami apresenta aqui uma passagem de Adi Shankaracharya: nascer de novo, morrer de novo, descansar de novo no ventre da mãe. Você nasce do ventre, né? Vive no mundo, morre no mundo e depois descansa numa loca qualquer e depois retorna a um outro ventre materno. Na verdade, é difícil cruzar o oceano do samsara. Ele coloca aqui o oceano ilimitado do samsara. O que é esse oceano ilimitado? É quase que ilimitado, é quase que intransponível, né? É quase que inevitável. O que é esse oceano do samsara? Ciclo de repetidos nascimentos e morte. É outra visão vedântica do que seja o samsara. É um ciclo praticamente, né, infinito de nascimentos. Mas não é realmente absolutamente infinito, porque, como nos dizem os Upanishads, né, os ensinamentos, o autoconhecimento devidamente internalizado coloca fim a próximos nascimentos, né? E as pessoas acham esse um conceito muito estranho e até contraditório, porque as pessoas pensam que, não, eu quero autoconhecimento, eu quero iluminação, eu quero moksha, mas eu quero voltar aqui para desfrutar mais e mais punha, né? Numa yuga melhor, onde a gente pode beber, comer e desenvolver, né, estados mentais maravilhosos, né, etc., né, numa sociedade realmente justa, na qual a alegria de viver, a felicidade seja um elemento contínuo, né, e comum a todos, né? Então todo mundo sonha com um paraíso na Terra, né? Então quase ninguém compreende o que significa realmente, né, colocar fim a um ciclo de repetidos nascimentos e mortes. E por que esta é a promessa dos Upanishads, que a maioria dos vedantinos não acha muito atraente, não. Né? Por quê? Uma vassana profundamente arraigada de que continuidade de mais experiências duais. Nesta área, né? Nesta dimensão mais física, grossa, né? Ou, quem sabe, em outras dimensões ainda mais densas, ou em dimensões locas mais sutis, mas eu quero a experiência. A Vassana mais fundamental, uma vez eu coloquei isso para o James, que era o meu guru na época, eu falei para ele: a Vassana mais fundamental que existe é a Vassana por experiência, é a mãe de todas as Vassanas. Tá? A gente não quer abandonar esta dualidade, seja aqui ou numa outra ordem, né? Talvez melhor. Mas aqui as escrituras, e Shankaracharya coloca de novo, né, o ciclo de repetidos nascimentos e mortes, é a definição macrocosma do samsara. O Murari, que é um outro nome de Krishna, isso foi um comentário de Shankaracharya no Bhaja Govindam. Ó Krishna, por sua misericórdia sem causa, por favor, proteja-me deste processo transitório, né? Seria Krishna, Arjuna dizendo isso para Krishna. E por que a gente não precisa se preocupar com essa história de
continuidade, de dualidade, de ciclos contínuos de nascimentos e mortes, porque a gente não tem escolha. A gente tem escolha, mas a gente não tem escolha. Fundamentalmente, a gente tem escolha. Mas a vida, essa ignorância cósmica, ela é tão profundamente arraigada que nos dá a sensação de nós sermos impotentes, né? Então, quando a gente deixa o corpo, seja como um Anyani ou um Yani, né? A gente nunca sabe se Ishvara, né, vai passar tudo aquilo ali no sistema mokshômetro dele, vai ver assim, não, esse aqui tem que voltar porque tem algum resíduo de desejo ainda enrustido, né? A gente nunca sabe, né? Mas a Escritura diz, se Ishvara nos mandar de volta, ele nos manda de volta para um nascimento ainda mais propício para que a gente possa concluir o nosso processo espiritual, né? Isso aqui é uma escola cujo propósito, embora aparentemente seja muito difícil durante o Kali Yuga, mas o propósito é permitir a gente, a todos nós, compreendermos a natureza de Saguna Deus, e assim compreendemos a natureza de Nirguna Deus e reivindicarmos a nossa natureza como idêntica à natureza de Nirguna Deus, né? Então, é uma escola, é uma oportunidade. Se a gente precisa de repetir o ano, né, ou não, só Exuara sabe, né? Mas cada vez que a gente repete um ano que vai por milhares de encarnações, é um ano, mas um ano que continua, né? Cada vez que a gente repete, a gente está mais próximo de passar no ano, né? Passar de ano, como se diz. Shankaracharya fez os seus comentários, ressaltando não apenas a morte, mas ele foi além da morte e ele apontou o Punarapi Yanama. Ele diz que isso, o nascimento e a morte, né, é parte do samsara, né, e de um ponto de vista macrocosmo, o ciclo infinito de nascimentos e mortes também é o samsara, né? Dukkha é o sofrimento como inauspicioso. Então, a dor ela é vista como algo, né, inauspiciosa, né? Nesta visão, você deveria ver a associação com o aspecto desta, né, divinação, né, desta projeção de inauspiciosidade, né, aquilo que é o sofrimento e a morte. Como nós dizemos, o sofrimento serve a um propósito, mas a gente não precisa ficar preso em certos padrões mentais, emocionais, psicológicos que produzem sofrimento, qualquer que seja a experiência, ela é divina e é uma oportunidade para a gente extrair sabedoria, compreensão, conhecimento, seja a nível mental, psicológico, emocional, como a nível realmente espiritual, né? Então, tudo é auspicioso. Veja o inferno também, e também veja o céu. Portanto, vejamos as pessoas se reunindo também como... Ele está dizendo, se você escolher tudo como não divino, como a Mangala, então você tem que ver tudo. Um ponto aqui é que ele está enfatizando é que você ou só aceita tudo como divino, ou você aceita tudo como não divino, né? Como não auspicioso, como obra do diabo, ou aquilo que seja, ou como um evento, né, simplesmente não, não governado por uma inteligência, mas que ocorre por acaso, né? As pessoas por acaso surgem, por acaso elas desaparecem, elas nascem da matéria, você não tem nenhum controle. Então, o que que nos resta nesta encarnação é desfrutar os prazeres sensoriais que esse corpo nos permite, né? Então, esse é o outro extremo, aceitar tudo como auspicioso ou rejeitar tudo como inauspicioso, ok?
Aqui aparece um outro verso que diz: na escuridão cegante entram aqueles devotos à vidya, à ignorância, que neste conceito se reflete como ações ritualísticas, cerimoniais, né, repetitivas, para, para obter, né, experiências mais favoráveis, né? Na escuridão cegante entram esses devotos. Na escuridão ainda maior entram aqueles devotos exclusivamente ao conhecimento vidya. Então, a escuridão é maior, mas não cegante. Isso foi o que eu compreendi isso quando eu li, quando eu vi e li isso hoje de manhã, tá, Marcelo? Você, se tiver compreendido de modo diferente, me ajude. Eu ia buscar os textos originais para ver se eu poderia obter mais esclarecimento, mas eu esqueci. Na escuridão maior entram aqueles. Mas eu acho que o Swami, ele esclarece um pouco. De acordo com Vedanta, o paraíso celestial também é um ciclo inauspicioso. Ok. O, essas locas celestiais também é samsara, em outras palavras, né? Como nós sabemos. Então, entrar numa loca dessa e sair também é um ciclo que produz nascimento. O ciclo sempre é cíclico. Nascimento, vida, morte e renascimento. Então, antes do renascimento, você tem uma experiência numa dessas locas, né? Ah, é uma loca celestial, ela é auspiciosa. Não, ela não é auspiciosa porque ela tem um início, meio e fim, e traz você de volta para cá, para o samsara, né? O samsara mais denso de novo, né? Quando você exaurir seus punhas lá, né? Os seus méritos. Portanto, temos apenas duas opções: ou aceitamos tudo, né? Todas as 14 locas, todas as experiências, todos os universos, a gente aceita tudo como auspicioso, mangalam, ou rejeitamos tudo como não auspicioso. Mas qual é o problema do ser humano? Queremos ver o nascimento como auspicioso e a morte como inauspicioso, né? Queremos aceitar um lado da moeda, mas não o outro lado. Enquanto tivermos essa atitude estreita, o mundo será a causa de terror. Abrace totalmente o mundo ou renuncie totalmente o mundo. Enquanto você um segmento e rejeitar o outro, o mundo será um terror para você. Então, que história é essa de aceitar e abraçar totalmente esses dois pares opostos, Sati, tal quais o nascimento e a morte, né? Enquanto nós não aceitarmos e abraçarmos esses dois pares opostos como o princípio inteligente divino do Senhor, né, a gente irá viver neste mundo com terror. Esse terror aqui é o terror que se expressa de diversos modos, né? No final deste processo, ou se ele ocorrer, né, subitamente, né, a morte, né, ele aparece como uma coisa terrível, né? A morte, mas o terror de viver aceitando somente punha, rejeitando os papas, é que em cada momento de nossas vidas, sempre que nós nos confrontarmos com circunstâncias muito adversas, né, a gente perde a discriminação, perde o equilíbrio emocional, né, e a gente sofre problemas psicológicos, né? Então, se a gente não aceitar ambos os aspectos da vida, que em palavras ainda mais simples são os prazeres e as dores da vida, prazeres e dores, prazeres e dores, prazeres e dores. A gente tem que saber receber as dores da vida, que representam as adversidades, dificuldades e crises que a vida nos apresenta, do mesmo modo que nós abraçamos as circunstâncias favoráveis, os punhas, né? Se você quiser rejeitar Papa, aceitar somente punha como o nascimento,
e os resultados que são favoráveis aos seus quereres e não quereres, você estará vivendo num mundo em constante terror. O terror psicológico é quando você começa a reconhecer que você não tem nenhum controle a respeito do Punya Papa. O Punya Papa é designado por Ishwara através deste computador, né, divino, que, conhecendo as intenções por trás de todas as nossas atitudes, palavras e ações, simplesmente ele produz determinada quantidade de Punya Papa, né? E a gente não tem nenhum controle. Não que a gente seja totalmente impotente diante desse sistema Ishvara Jiva Jagat, ou vasanas, pensamentos, palavras e ações e seus resultados, não que a gente não tenha nenhuma input, né, nenhuma possibilidade de impactar positivamente tudo isso, mas fundamentalmente a gente não tem controle. A gente precisa e tem a possibilidade, sim, de impactar positivamente na medida que a gente compreende Ishvara em sua totalidade e aceita todos os punhas, todos os papas que são designados pela inteligência do Senhor. Agora, imagina viver uma vida de momento a momento que eu estou sempre rejeitando aquilo que não é de acordo com o meu querer, né? O meu gosto, né? Imagina viver uma vida assim, uma vida de sofrimento. E no final das contas, o indivíduo vai se deparar com o Kala, o tempo, o devorador de tudo, e vai dizer: não, não, isso é realmente, né, indignante. Agora você, além de tudo, me deu essa doença e vai me retirar daqui, né, prematuramente, digamos assim, né? O mundo será um terror para aqueles que constantemente abraçam punha e rejeitam as dificuldades dos papas. O problema de Arjuna é que ele só quer aceitar a parte divina, especiosa, criativa, sustentativa do Senhor. Ele não quer aceitar a inteligência que se recicla e destrói tudo. Mas ele está no campo de batalha. O campo de batalha é um campo de destruição. E aí também ele está disposto a aceitar a morte mais seletiva. O que é a morte seletiva? Pode acontecer, mas aos vizinhos, né, às pessoas distantes, mas na minha família não. E acontecer para mim, né, fora de cogitação. Né? Se for falar de morte do corpo físico para a pessoa fala: que isso, cara? Isso é fora de cogitação. Como se o indivíduo pensasse inconscientemente que ele talvez possa viver eternamente, né? Então, a Arjuna tinha esse problema, ele não aceitava a morte de Bhishma e Drona. Ele aceitava a morte de Karna, que é um inimigo eterno de Arjuna, né? Ele não aceitava o envelhecimento, o declínio, né? Como a maioria das pessoas não aceitam, né? Ele não aceitava as doenças. Ele queria estar sempre, as pessoas dele, que eles amavam, que inclusive ele mesmo, sempre saudáveis, jovens, eternamente. E aí você vai para o céu e permanece eternamente naquela loca. Todos nós iremos juntos para um Brahma Loka, morada de Brahma, e lá o Punya é realmente um extrato concentrado, né? Um néctar de prazer celestial eterno, né? Então, esta é a fantasia, né? Mas o fato é que nós, né, vivemos aqui o modo qual nós lidamos com os nossos parábadas irão determinar se nós estamos experimentando, né, o céu ou o inferno, como eu gosto de colocar. O inferno é uma condição sutil, mental, emocional. Para quem já experimentou a dor emocional, né, os especialistas em psicologia, os terapeutas, e alguns deles dizem que a dor psicológica, emocional é muito mais dura do que a dor física, né? E é uma dor difícil de ser resolvida ou removida. Por quê?
porque a mente é uma construção muito sutil, muito complexa, né? E uma vez que ela desenvolva tendências doentias, digamos assim, é mais difícil de você trabalhar naquela doença e converter aquela condição de mente não saudável numa mente saudável. Requer um esforço que requer uma discriminação sutil para mudar o seu instrumento mais sutil e mais primordial de experiência, que é a mente, né? Corpo físico, não. Você vai procurar um bom médico, ele vai dizer, ó, você tem que fazer isso, isso e aquilo, parar de comer essas porcarias, fazer um pouco de exercício e tirar férias, se aposenta, né? Etc, etc. Então, você tem a possibilidade de recuperar mais facilmente o corpo físico, né? Então, o céu nada mais é do que uma condição mental, né? Uma condição saudável mental que nos permite viver aqui uma frequência de vibração que, né, seria supostamente equivalente às vibrações das rocas superiores, né? Novamente, as pessoas entram em tuas bocas com grande velocidade. Isso ele nos lembra ainda uma vez um verso que foi abordado na aula da semana passada. Novamente, as pessoas estão entrando nas tuas bocas com grande velocidade e a sua ferocidade está destruindo-as, né? Assim como as mariposas que entram no fogo ardente com grande velocidade são destruídas. Então, Arjuna vê tudo isso. Ele está vendo este princípio que consome tudo, que devora tudo, apresentado aqui como Kala Tattva, a natureza do tempo, que é embutido na criação deste universo. Tudo que nasce permanece por um período de tempo e é desconstruído. Tempo. Quantos anos você tem, Carmen? Eu não preciso dizer, mas eu tenho tantos anos de velhice já. Não? No inglês a gente diz How old are you? Quanto velho você é? Você não diz quanto jovem, porque do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Então, são indicações claras que a temporalidade, a mudança, né, que é uma função da temporalidade imposta por uma, elas nos conduz à destruição de tudo aquilo que foi construído. Engolindo todos os mundos e todos os lados com suas bocas, né, flamejantes, você está lambendo os seus lábios como se você estivesse adorando esse cardápio, né? Os teus raios ardentes enchendo o mundo de brilho estão queimando tudo, Om Vishnu, né? Agora ele apresenta Vishnu como o princípio destruidor, muito embora na estrutura religiosa hindu seja Shiva, né? Vishnu é colocado. Eu não conheço muitos detalhes, as nuances dessas divindades, né? Mas muitas vezes, né, são simbolismos que eles utilizam, deidades diferentes, mas aqui ele está chamando de Vishnu, aquilo que comumente é apresentado como Shiva. Qual é a resposta de Bhagwan quando ele está engolindo as pessoas? Todos os entes próximos e queridos de Arjuna estão chorando. Todas as pessoas estão chorando. Qual é a atitude de Deus? Qual é a atitude de Ishwara? Será que ele está sentindo simpatia e compaixão pelas pessoas que estão chorando, chorando, chorando e chorando? Hã? Não, primeiro, Ishwara não é um super jiva, ele é um sistema autoconsciente que contém a inteligência de tudo, passado, presente e futuro. Esse sistema inteligente, ele constrói, mantém e destrói. Ah, mas por quanto tempo eu vou, né? Ah, o sistema Ishvara vai saber. Quando for o momento justo, ele vai te devorar também. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser em alguns anos, né? A gente não sabe, né? Ishvara não tem simpatia por aqueles do Vedanta Brasil que estão, né, fazendo um esforço
maravilhoso para transcender a identificação com aquilo que é mortal, né? Será que Shuara vai dizer assim, não, não, para aqueles ali do Brasil, a gente suspende o Kalam, suspende pelo menos, né, a última mudança, que é retirar as almas individuais daquele corpo físico, né? Será que ele sente? Não, ele não sente nenhuma simpatia. Ele parece estar mandando uma mensagem: olha, vocês vieram aqui milhares de vezes, esses ciclos quase que eternos de nascimentos, vida, morte e renascimentos, eles continuam, continuam. Você já veio aqui, já desceu para nascimentos inferiores, já subiu para nascimentos um pouco superiores, mas só para nascer de novo aqui, né? Porque aqui é onde você precisa obter o autoconhecimento, né? E você não aprende a lição, cara. Você acha que eu vou ficar aqui chorando, né? Os outros ao seu redor estão chorando, 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 né? Quando a pessoa morre, né? A pessoa não chora. A pessoa morto morreu, ele nem sabe que ele morreu. De repente ele chora antes, quando ele se dá conta que ele vai morrer. Ah, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Ele chora um pouco, né? Aí quando morreu, é uma paz tranquila, né? Os outros vão chorar ao redor. Então, as pessoas estão chorando e o Criador está lá, sem nenhuma simpatia, dizendo assim: putz, quando é que essa gente vai crescer? Quando é que essa gente vai amadurecer? Né? Quando é que essa gente vai compreender que a morte é parte integrante do nascimento? Quando você nasce, você já começa a morrer, e é importante que seja assim, senão essa ordem, que é Jagata, aquilo que é um fluxo em constante modificação, não seria possível. É uma projeção que se sustenta um pouco. Imagina uma projeção que, bum, jamais se modificasse e jamais terminasse. Você, Mariné, não estaria nem se modificando, não existiria possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, porque tudo permanece congelado, né? Alguns devotos pegaram e falaram: vamos fazer puja para o senhor, pedir para ele, né, colocar um pausa em tudo isso aqui, paralisar tudo isso, de modo que a gente pare de continuamente, né, modificar e mudar, porque a mudança vai nos conduzir à morte. Vamos fazer isso? Vamos. Aí, milhares de devotos fizeram esses pujas e essas meditações, mas aí elas falam: mas antes de você apertar o botão de pausa, você nos diz, tá? Porque naquele momento eu quero estar vivendo uma circunstância muito favorável, um estado mental bom, porque imagina se Ishvara aperta o botão do pausa no momento que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque o meu namorado me deixou, por isso e por aquilo. Aí Ishvara, pá, vocês querem? Então eu vou pausar tudo. Aí não tem possibilidade de mudança, de melhoramento, de elevação, né? Não, o Ishvara não tem nenhuma simpatia pela ignorância do Jiva. Ele compreende essa ignorância, né? A gente não vai entrar nesse tema porque é um mistério tudo isso. Tudo isso é parte, né, do campo do porquê o Kali Yuga, né? Por que é tão difícil, né? E por que esse planetinha dos bárbaros é tão barbárico, né? Etc, etc. A gente não vai falar sobre isso hoje, porque a gente já está falando de coisas meio difíceis de serem digeridas, né? Que é a total aceitação deste elemento morte que vem de lado a lado com o nascimento. Se você não amadureceu o suficiente para aceitar a morte, você viverá sofrendo em terror. Não culpe o Criador de forma alguma. As oportunidades estão sempre aí para que a gente possa amadurecer e crescer. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente tem a escolha. Quais são as escolhas? Ficar parado no mesmo lugar, a gente não tem escolha. Porque nada em Mitya permanece paralisado. Cada momento da nossa vida, a gente tem duas possibilidades, né? Ou elevar-nos, né? Ou declinarmos. Ou a gente cresce ou a gente decresce, tá? Ou a gente desenvolve mais sabedoria ou menos sabedoria, dependendo do exercício do nosso vivek, né? Então, todos nós temos essa capacidade viveka de discriminar, discernir,
que nos permite desenvolver a força intelectual, emocional e mental para abraçarmos todos os pares opostos, que são os pilares deste universo mítico, desta ordem aparente mítica. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Vavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.